Bom dia a todos e a todas. Estamos presentes para a realização da 15ª sessão ordinária do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público da Paraíba. Verificamos o quórum mínimo de instalação e, em razão disso, dou por aberta a sessão, sempre registrando a ausência apenas de Dr. Francisco Paula Ferreira Lavô, conselheiro, que se encontra de férias ou licença, de licença, então de forma justificada. Item 3, apreciação e aprovação da ata da sessão anterior. Foi encaminhada aos conselheiros, então a gente indaga se há algo a acrescentar, corrigir ou se a teremos por aprovada. Eu não voto porque... Pela aprovação, senhor Eu presidente. não voto Pela aprovação. Estava presente. Certo. Então, pela aprovação à unanimidade. Não, exato, não, com a abstenção do voto do Dr. Sachs, que não estava na sessão anterior. Item 4.1, de leitura de expediente, temos apenas um expediente da ouvidoria, Dr. Aristóteles, nosso ouvidor, encaminhou relatório analítico e estatístico da ouvidoria referente ao mês de agosto de 2023, é o PGA 001-2023-077291. Como sempre, doutor Aristóteles, sempre informando aos órgãos colegiados as atividades desempenhadas pelo referido órgão da administração superior. Ordem do dia, item 5.1, apreciar arquivamento do procedimento, conselheira doutora, a relatora doutora Cátia Rejane Medeiros Lira Lucena, nenhum procedimento. Então, com a palavra, doutora Cátia. Cumprimentar a todos, bom dia, senhor presidente, e dizer para os conselheiros que eu farei a leitura da ementa do voto. Se houver necessidade, eu farei a leitura do voto por inteiro, na íntegra, né? Conforme anunciado por Vossa Excelência, trata-se do recurso administrativo número 001-2022-049176. É uma notícia de fato, um recurso administrativo do artigo 3º, parágrafo 1º, da Resolução CPJ número 4/2013. Desarquivamento de notícia de fato, Câmara Municipal de Nova Palmeira, açude de Caraibeiras, suposta coleta irregular de água pelo senhor Carlos Anchieta Gomes de Barros. Diligências requeridas, apresentação de outorga do direito de uso de água, carro-pipa pela Agência Executiva de Gestão das Águas, AESA, que tem poder fiscalizatório, ausência de provas de danos ao meio ambiente, possível reclames por via administrativa, ausência de elementos mínimos de prova, irregularidades não demonstradas, manutenção da decisão, perda de interesse no prosseguimento do feito, promoção de arquivamento e sua homologação. Do Sagres. Cátia. O que era, hein? Foi uma reclamação feita pela Câmara de Vereadores, né, o proprietário onde está, aliás, esse açude Caraibeiras, que ele estaria cedendo o uso da água, carros-pipas, né? Então, a AESA certificou a outorga, o direito de ele, proprietário, fazer isso. Então, foi por isso que o promotor, lá na origem, lá de Picuí, arquivou, por conta dessa proteção legal existente por conta da AESA. Eu voto com a relatora. Doutor Aristóteles. Bom dia a todos. Eu tenho o voto aqui, já examinei, e concordo plenamente com o que a relatora afirmou. Portanto, acompanho o voto da relatora. Doutor Aristóteles, doutor João Geraldo. Com a relatora. Doutor José Roseno. Com a relatora. Também com a relatora, aprovado de acordo com o voto da relatora, doutora Cátia. Nos itens seguintes, temos processos de remoção, sem disputas. O primeiro deles, item 5.2, indicar candidato apto à remoção pelo critério merecimento ao cargo de 5º promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Patos. Apenas uma requerente,
doutora Fábia Cristina Dantas Pereira. Então, submeter a homologação do nome, doutor José Roseno. Senhor presidente, colegas, eu acho que dos votos que tem, que o corregedor vota inicialmente, não há nenhum impedimento. Poderia votar logo em bloco todos esses que fossem por merecimento. Né? Eu consulto os colegas e Vossa Excelência se algo. Nós temos, que nós temos vários Aí eu peço procedimentos. relatar em seu nome, cada um. É só a questão da homologação Não, do mas nome, veja mesmo, poderia se votar em bloco, mas você tem especificando um por um. E um por um, Então exatamente. vamos. que anunciar cada... Isso. Então, se concorda, a gente faz isso. Por mim não tem. Pronto. A abstenção, a contrariedade, não. Aí tá votado. Então vamos especificar. Então vamos. Pronto. Doutor Aristóteles concorda, doutor João? Você tá Concordo. com algum problema? Tá Não. triste? Não, tô nada. Como que eu posso ficar triste vendo a alegria de Vossa Excelência? Oxe, Mas com a morte de um amigo grande, amigo. que foi? Reginaldo, Sim, o prefeito do Conde realmente era amigo seu, me lembro. foi de filho dela. Vamos. Foi de tiro que ela matou? Ah, sim. Vamos. Vamos analisar aqui quais são os editais. Então, o primeiro edital é esse de merecimento, remoção, 5º promotor de justiça de Patos. Uma única requerente, doutora Fábia Cristina. Certo. No seguinte, remoção antiguidade para 6º. Para a gente votar tudo. O 6º. Nada que é isso, Sax. Antiguidade, remoção antiguidade, 6º cargo de promotor de justiça de Guarabira. Antiguidade, mais antiga, apenas uma requerente só, que ficou a mais antiga, obviamente, doutora Cláudia de Souza Cavalcante Bezerra. O 5.4, indicar para remoção, merecimento, 3º promotor de justiça de Sapé. Remoção, merecimento, candidato único, doutor Eduardo de Freitas Torres. 5.5. Até e olhos vendados, viu? Remoção, antiguidade, 3º cargo de promotor de justiça de Itabaiana. Candidato único, doutor João Benjamin Delgado Neto. 5.6, remoção, aí vem, agora, a partir do 5.6 é a segunda entrância. Os outros eram de terceira. 5.6, indicar remoção, merecimento, 1º promotor de justiça de Piancó. Doutor José Antônio Neves Neto. Indicar. Problema de atraso do processo? Não. Mostra atraso que pela justificativa dele, tem atraso em processo, mas que pela justificativa dele, que ele fez à corregedoria, eu concordo plenamente do que ele argumentou. E eu acho até que a própria corregedoria entendeu como justificado. Tem que o conselho Isso. tem que se pronunciar. Isso. Eu vou dar uma sugestão aqui. Vamos homologar os de terceira, aí depois a gente parte para os Os de segunda. Então, certo. Então, terceira. os de terceira, então, recapitulando, o de Patos, doutora Fábia, o 5º de Patos, doutora Fábia, 6º de Guarabira, doutora Cláudia Bezerra, 3º de Sapé, doutor Eduardo Torres, e 3º de Itabaiana, doutor João Benjamin. Então, a corregedoria para se pronunciar sobre a homologação desses nomes. Eu voto pela homologação de todos, tendo em vista que não encontrei no processo de cada um nenhum ato, nenhum óbice que o deixasse de ser feito, e até porque concorrem sozinho. Quando não sozinho, tem o candidato, um caso aqui, que eu não sei qual é, que ainda vai ser votado, que é de segundo, por exemplo, ele o candidato figurou 2 vezes e naturalmente vai figurar a terceira porque não vai haver empecilho. Então eu voto pela homologação. Doutora Cátia.
Pela homologação, senhor presidente. Doutor Francisco Sagres, Pela homologação. doutor Aristóteles, Pela homologação, Excelência. doutor João Geraldo, Pela homologação e, mais uma vez, os votos de parabéns a todos que estão sendo promovidos ou removidos por merecimento e antiguidade. Sim, que não tem merecimento maior do que antiguidade. Esse é o merecimento. não é merecimento. Merecimento. Também homologo o nome dos 4 promotores, 4 grandes nomes, doutora Fábia, desenvolve um grande trabalho na área da infância, educação, nos CAOPs, doutora Cláudia também sempre desenvolveu um grande trabalho em Guarabira e que hoje abrilhanta o nosso NCAP, doutor Eduardo Torres, e tenho nem de tanta qualidade que tem, que até é difícil enumerar, porque a gente passaria muito tempo, né? Doutor Eduardo Torres, um brilhante promotor de justiça. Terceira, removido agora, Sapé. removido para Sapé. Não, estamos homologando agora, vou bater o martelo. E doutor João Benjamin também, grande promotor de justiça, brilhante membro, por onde passa, deixa a sua marca. Então, parabéns aos 4 pela remoção. Então, homologados os nomes, fica removida para o cargo de 5º promotor de justiça de paz, a doutora, por merecimento, doutora Fábia Cristina Dantas Pereira, removida para o cargo de 6º promotor de justiça de Guarabira, pelo critério de antiguidade, doutora Cláudia de Souza Cavalcante Bezerra, removido para o 3º cargo de promotor de justiça de Sapé, por merecimento, doutor Eduardo de Freitas Torres, removido para o cargo de 3º promotor de Itabaiana, por antiguidade, doutor João Benjamin Delgado Neto. Estão homologadas todas essas remoções. Para O que é interessante do Ministério Público da Paraíba é que a gente procura um ruim e não acha. Graças. Não, Exatamente. e não acha um Senhor desonesto. presidente, eu acredito que seria a oportunidade, né, de já publicar os editais, né? Já que A gente. tão logo Isso, tão logo. Isso, a gente vai solicitar. mas eu estou dizendo em relação à terceira, né? Estou só falando em relação à terceira, que já está todo mundo já. Mas tanto faz, se é agora como no final. Isso. Vamos para frente? Vamos para frente. Agora, os de segunda entrância. Segunda. Temos primeiro promotor de justiça de Piancó, remoção merecimento, candidato único doutor José Antônio Neves Neto. Remoção antiguidade para o promotor de justiça de Caporã. Nesse caso aqui, houve antiguidade, foram 5 interessados. Então, a mais antiga, doutora Mariana Neves, mas a comunicação, doutora Mariana, ela foi removida recentemente para Esperança, então não tem um interstício. É o seguinte, para aí, que o interstício é na entrância, Não, mas esse é um não outro. é no cargo não. Ela tem interstício, ela é a 48ª, nona na 48ª, na série de antiguidade, na segunda entrância. Então ela tem interstício. Mas é o Ela outro. não tem interstício com esse argumento, porque ela já foi removida há pouco tempo, isso não justifica não. O interstício é na entrância, não é no cargo não. Porque são dois interstícios, doutor Sagres. Esse da entrância é aquele interstício inicial, está na Constituição Federal, 2 anos na entrância. Sim, Que é anos um na entrância. interstício. Esse é o que vale. no meu sentido. É um E interstício aqui que a é questão utilizado. é por antiguidade, então Esse ela outro tem direito interstício. a ser removida. Esse interstício de 2 anos, ele é o interstício do merecimento, que a Constituição Federal fala para promoção, e aí se aplica a remoção por merecimento, se pressupõe a 5ª parte, mais antiga, né? E 2 anos na entrância. Então, são os pressupostos por merecimento. Essa remoção é por antiguidade, e na lei orgânica existe aquele pressuposto de que não pode ser removido aquele que não tiver 1 ano de titularidade, que é um requisito, pressuposto que consta da lei orgânica. Depois de removido, a pessoa tem que passar 1 ano
para ser removido novamente, né? Salvo se na concorrência não tiver ninguém que tenha 1 ano. E no caso existe concorrente com 1 ano, né? De uma certa forma, isso já foi analisado pelo Conselho e em outras situações. Então, esse interstício é um interstício da lei orgânica, de 1 ano de titularidade. Que a lei orgânica, acho que é o artigo 115, né? 115, que diz que não pode, exatamente específico para a remoção, seja merecimento ou antiguidade, não pode ser removido quem não tiver 1 ano de titularidade. E ela não tem, porque há menos de 1 ano foi removida para a esperança. Então, diante disso, né, ela não tendo interstício, o mais antigo seria o Dr. Carlos Davi Lopes Correia Lima. No 5.8, remoção. Mas aí meu voto é pela doutora Mariana. Porque eu sigo a orientação constitucional dos 2 anos na entrância, que para mim é o que vale. E aqui se trata de antiguidade, não é merecimento. Não, exatamente. Na antiguidade a gente nem aplica, doutor Salles, os 2 anos. Porque os 2 anos eles são aplicados é a promoção, promoção e remoção por merecimento. Antiguidade. Exato. E aí a gente faz o que com o artigo 115 da lei O orgânica? direito é dela, não é dos demais outros, não. Que bem, o Que conselho. Vossa Excelência se submeta ao conselho. Não, Agora exatamente. eu voto com ela. O que é que fala? O artigo 115 da lei orgânica. Muito bem. Mas eu voto com a Constituição. Tem mais força. Então vamos ver, vamos lá. Né? Sim, mas a Constituição rege a vida de tudo. Para aí. Porque são dois interstícios diferentes, doutor Salles. Um interstício é aquele inicial. Alguém, quando é promovido, eu entro numa nova entrância. Então, eu tenho que ter 2 anos. 2 anos na entrância. Esse requisito ele é exigido na Constituição Federal para promoção por merecimento. E, obviamente, se aplica a remoção, porque a própria Constituição determina que se aplica a remoção no que couber as regras da promoção. Doutor, pelo amor de Deus, teve um colega nosso aqui que foi para pedir remoção, E o Conselho já julgou pediu nesse sentido. promoção para Campina Grande, e a menos de ano ele já pulou para 3 ou foi 4 promotorias. É pulando de galho em galho. Mas é porque tá aqui. Mas é porque não havia ninguém concorrendo com ele. Não interessa, mas ele, se ele não tinha, ele não podia estar. Se argumentasse isso aí, é diferente. Então, eu concordo que a doutora Mariana, ela possa concorrer porque ela tem 2 anos, mais de 2 anos na entrância. Doutora Cátia, Estabelece a Constituição. desculpe. É assim que eu A entendo. senhora ia ler o artigo 115? Não estou com ele aqui. Não. Eu estou abrindo aqui, doutor João. Não, e aliás, o Conselho Superior já aplicou esse artigo 115, inclusive numa remoção de doutor Lianza para João Pessoa. Era antiguidade, doutor Lúcio era mais antigo, mas não tinha 1 ano na titularidade. E por isso, por não ter esse pressuposto, quem foi removido foi o doutor Lianza. O Conselho já aplicou esse. E, aliás, essa regra que existe em outros ministérios públicos já foi submetida ao Conselho Nacional do Ministério Público. E o Conselho Nacional entendeu que não era inconstitucional a regra, porque a lei orgânica poderia trazer outros pressupostos, né? Salvo melhor juízo, já houve um precedente aqui, inclusive se não me falha a memória, com a doutora Mariana, que foi beneficiada, mas em função de não ter ninguém do primeiro quinto. Foi no segundo Isso. quinto. Aí ela não tinha interstício nesse sentido, não tinha como. Certo? E a outra ponderação que eu faço, por isso que eu queria ouvir o artigo 115 novamente, é que o que for mais correto é lógico que é o que a gente deve concordar, pelo menos eu. Mas é lembrar que titularidade, salvo melhor juízo, certo? Na concepção da textualização do termo, a titularidade não é na entrância, é no cargo de execução que se ocupa. Quando se fala na Constituição, se fala em 2 anos na entrância. E, se não me falha a memória, o artigo 115, ele dispõe única e exclusivamente na titularidade. Eu, até certo ponto, gostaria que algum dos colegas pudesse me ensinasse o contrário, certo? Não, ou aliás, desconheço titularidade em entrância. Eu conheço titularidade no órgão de execução. O artigo 115 ele diz: para remoção por permuta e para a remoção voluntária,
que abrange merecimento e antiguidade, e para a remoção voluntária dos membros do Ministério Público é exigido pelo menos 1 ano de sua titularidade, excetuada, quanto à voluntária, a hipótese de nenhum dos interessados preencher esse requisito. Então, se exige 1 ano de titularidade para a remoção. Doutor Procurador, mas pelo mandamento constitucional que estabelece essa metodologia aí, é justamente a entrância, e não, para mim, isso, essa disposição aí, ela está ferindo o princípio constitucional, e por isso eu mantenho meu voto com relação à doutora Mariana. Se quiser votar contra, tudo bem, sem nenhum problema, mas eu mantenho meu voto e assim eu me manifesto. Então, antes de passar para a votação, a respeito, assim, porque a gente estava votando em bloco, né? Então, esse caso é um caso específico. Mas recapitulando para esclarecer, a Constituição ela traz 2 pressupostos para a promoção e, no caso, também para a remoção, por merecimento. Quando a Constituição diz a promoção por merecimento pressupõe a quinta parte, estar na quinta parte mais antiga, e 2 anos na respectiva entrância, que é o interstício inicial. Isso para promoção e remoção por merecimento. Isso são pressupostos constitucionais. Nós temos na lei orgânica um pressuposto da lei orgânica, né? Então não é um pressuposto constitucional, mas é um pressuposto legal, que é 1 ano de titularidade com relação à remoção. Então, esse Conselho Superior, ele já decidiu em 2 oportunidades, uma numa remoção por merecimento e uma numa remoção por antiguidade. Na remoção por merecimento, que ficou conhecido como precedente Dr. Leonardo Clementino Pinto, né? Em que ele estava num quinto na frente, foi uma remoção para Bananeiras. Ele estava num quinto, no segundo quinto, e havia concorrente do quarto quinto. Ele tinha 2 anos na entrância e integrava a quinta parte mais antiga. E o quarto não estava no quinto mais antigo, também tinha 2 anos. Dr. José Leonardo não tinha 1 ano de titularidade, porque ele tinha sido removido há menos de 1 ano. E o que estava no quarto quinto tinha. Nesse contexto, foi levantado o argumento de que nós tínhamos 3 pressupostos, 2 constitucionais e 1 pressuposto legal. Do Aristóteles. Isso foi decidido no conselho anterior a esse que nós temos agora. Então, se entendeu da seguinte forma, que no preenchimento dos pressupostos, primeiro se preenche, nós estávamos falando de uma remoção por merecimento. Então, vamos para os pressupostos constitucionais. Quinto e 2 anos. Então, somente o Dr. José Leonardo tinha. Ao ele preencher somente ele os pressupostos constitucionais, ele afastava todos os demais concorrentes. Após isso, ia para o pressuposto legal. Então, ele não tinha o pressuposto legal, que era de 1 ano. Só que a regra da lei orgânica diz, salvo se não houver interessado com tal requisito. Não havia interessado no quinto dele, que preenchia os pressupostos constitucionais. Então, ele afastou e ele foi removido. No caso então, se houvesse um outro candidato do segundo quinto junto com ele, que também tivesse 2 anos e no mesmo quinto, né? Então, esse outro candidato o afastaria no pressuposto legal. Quando se fala da antiguidade, a Constituição Federal não fala em quinto nem 2 anos, até porque não podia nem falar em quinto, porque nós estaríamos diante de antiguidade. Antiguidade não tem quinto, antiguidade é antiguidade. E também a Constituição não fala em 2 anos na antiguidade. Então, na antiguidade, este conselho entendeu que não havia a questão dos pressupostos constitucionais, porque, repito, estes são trazidos na Constituição para a promoção e remoção por merecimento. Então, para a antiguidade, é o mais antigo, ele apenas tem que se submeter ao pressuposto da lei orgânica, que fala em remoção voluntária. Então, voluntária abrange também a de antiguidade.
então ele tem que submeter a 1 ano de titularidade. Então teve já o caso, aí foi julgado por este conselho já, que foi o caso, eu lembro até que o doutor João Geraldo no dia fez uma fundamentação do caso, em que houve uma remoção para a cidadania de João Pessoa, estavam concorrendo o doutor Lúcio e o doutor Lianza. O doutor Lúcio era mais antigo e estava inclusive num quinto na frente. E ele não tinha 1 ano, porque há menos de 1 ano ele tinha sido removido para a ordem tributária. Não tinha 1 ano de titularidade. E o doutor Lianza tinha 1 ano de titularidade. Então, o doutor Lúcio, apesar de ser o mais antigo, ele não preencheu o pressuposto. E por isso não pôde concorrer, acabou sendo preterido em relação ao doutor Lianza, porque a lei orgânica diz, salvo se não houver interessado. E havia interessado com 1 ano, que era doutor Lianza, que é esse caso. Então, esse caso de Caporã é o mesmo caso que já foi julgado aqui por esse conselho na cidadania de João Pessoa, em que doutor Lianza foi o removido. Então, a doutora Mariana, ela é a mais antiga, mas ela não tem 1 ano de titularidade, que é o pressuposto legal. Em relação a esse pressuposto legal, não em relação à lei orgânica da Paraíba, mas em relação a um dispositivo idêntico que existe na lei orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Houve já uma reclamação no Conselho Nacional sobre esse dispositivo e o Conselho Nacional do Ministério Público se pronunciou, decidiu, entendendo que o dispositivo, óbvio que o controle concentrado seria feito pelo STF, mas foi alegado isso e o Conselho Nacional entendeu que era constitucional, porque não violava a lei orgânica, a Constituição, porque a lei orgânica poderia trazer outros pressupostos, né? Ela teria essa capacidade de trazer outros pressupostos, até porque a própria Constituição ela não fecha tudo, ela traz uma base e delega para a lei nacional, que por sua vez também delega para a lei orgânica local, trazer outras regras, né? Desde que não se choquem com a regra constitucional. O que aqui não haveria um choque, porque a lei constitucional é analisada primeiro e depois iria para a lei nossa complementar. Bem, enfim, feitos esses esclarecimentos, a gente vai passar, obviamente, para votação em relação a esse dispositivo, a esse edital. Mas só falando sobre os demais, eu não sei se o Conselho já vai, diante dessa questão, vai querer votar um por um, ou a gente votar. É, é, isso. Então vamos. Então vamos um por um. O item 5.6, remoção para o cargo de primeiro promotor de justiça de Piancó. Só tem um interessado, doutor José Antônio Neves Neto. Houve uma corregedoria no relatório, detectou uns atrasos, ele parece que fez uma justificativa e a própria corregedoria acatou as justificativas dele. Mas aí passo a palavra para a corregedoria, do Roseno. Não, tudo que já havia necessidade de se dizer, já se disse. Ele realmente teve esse processo atrasado, mas a justificativa dele veio a ser aceita pelo órgão correcional e eu acho que não há impedimento de ele ser removido. Então, doutora Cátia, doutor Sagres. Pela homologação. Pelo visto, não só basta nessa hipótese que a corregedoria justifique a pena, o conselho tem que deliberar. E na condição de conselheiro, eu estou acolhendo a justificativa dele, que são justificativas plausíveis. Então, homologando, portanto, seu nome para a remoção. Não estou aqui para ser castigo de promotor, muito pelo contrário. Nós temos que trabalhar em função do colega que está lá no interior, trabalhando, lutando, numa situação muito árdua, porque eu sei o que é o sertão, eu sei o que é, sei que são as dificuldades que se espalham dentro das comarcas interioranas. Por isso eu estou homologando o seu nome. Doutor Aristóteles. Específico aqui, além de ter a justificativa feita, acatadas através da corregedoria, esse pedido de remoção é até um benefício para a instituição, porque ele vai para
uma comarca mais distante, que necessita de promotor, e, por outro lado, vai abrir espaço para a mobilidade na carreira, uma vez que Patos hoje é terceira, e naturalmente irá ocorrer pedido de promoção para Patos. Então, acatando assim como a corregedoria acatou o que foi justificado, eu homologo o nome do promotor José Antônio Neto para Piancó. Do João Geraldo. Bom, igualmente eu também homologo o nome do Dr. José Antônio Neves Neto, levando aqui em consideração o que foi declinado por o Dr. Aristóteles, que realmente, inclusive, é uma promotoria mais distante, né, que vai beneficiar, que poucas pessoas até querem às vezes. E estando ele também como candidato único, eu vou aproveitar e dizer que dentro do meu pensamento não poderia ser castigo nem prêmio para promotor, que não é para isso que nós estamos aqui, mas para sermos justos, como estamos sendo. E uma vez que a corregedoria plenamente fez a sua avaliação de acatamento às justificativas e lidas aqui e também já precipitadas por Dr. Sagres e os demais que também concordaram, eu só tenho a dizer que também concordo e homologo o nome do Dr. José Antônio Neves Neto, com os parabéns pela remoção, e para Piancó, que está ganhando um grande promotor de justiça. Ah, também homologo o nome do Dr. José Neto, que vai para Piancó, um local realmente mais distante, como o doutor Aristóteles bem pontuou, abre também um espaço para mobilidade na carreira em relação à terceira entrância. Então, homologado o nome, Piancó ganha um grande promotor de justiça, tem se destacado no Tribunal do Júri. Ele já foi de lá também, né? Já foi de lá. Ele foi logo para lá quando foi. Isso. Ele já conhece muito bem a localidade de Piancó. de Piancó. Então, para a homologação do nome do Dr. José Antônio Neves Neto para primeiro cargo de promotor de justiça de Piancó, pelo critério de merecimento. Então vamos agora, 5.7, remoção antiguidade Caporã. Então, como já foi informado, né, a mais antiga doutora Mariana, entretanto, informado que não possui o interstício de 1 ano da titularidade na forma disposta no artigo 115 da Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba. E a exceção trazida no 115 não está preenchida porque é excetuado quando não há interessado, e há interessado nesse sentido. Então, após doutora Mariana, o mais antigo seria doutor Carlos Davi Lopes Correia Lima. Então, submeter também, obviamente, essa questão da doutora Mariana, né? E, obviamente, não podendo doutora Mariana, seria de ser feita essa homologação do doutor Carlos Davi. Então, vamos ouvir os conselheiros sobre essa situação, doutor José Roseno. Pela justificativa já apresentada, eu voto pela homologação do nome de Davi, Carlos Davi. Doutora Kátia. Senhor presidente e demais conselheiros, diante das justificativas apresentadas aqui e anteriormente por já haver me posicionado, conduzindo a indicação, o indicativo do artigo 115 da LOMP, eu voto pela homologação do nome do Dr. Carlos Davi. Doutor Sagres. Como eu já me pronunciei, eu mantenho meu pronunciamento e critico até Vossa Excelência quando diz que constitucionalmente é uma coisa, mas legalmente é outra. Eu acho que a Constituição é mais legal do que tudo. Mas não disse isso não, doutor Sagres. Desse, Não Vossa disse Excelência não. falou que constitucional, agora dentro da norma legal, para aí. Isso eu acredito que é uma ofensa à nossa Carta Constitucional. Eu continuo votando com doutora Mariana Neves Pedrosa Bezerra, por entender que o interstício que vale, no meu sentir, é o interstício que estabelece a Constituição da República. É assim que eu voto. Oi. Bora. Doutor Aristóteles.
Pois bem, no caso aqui específico, eu ouvi atentamente as explicações e acredito e aceito eh, essa situação. Eh, Aparentemente é um choque com a Constituição, mas no fundo não há. Porque se houvesse o choque com a Constituição, e aí eu trago um exemplo de uma legislação que existe aqui, que também não poderia existir, que é o aspecto de se autorizar se morar a 120 quilômetros da comarca. A Constituição diz que a residência tem que ser na comarca. Então, quando se autoriza, se colocar uma legislação frente a frente com a outra, então teria que também dizer que essa legislação é inconstitucional. E aí ninguém diz que ela é inconstitucional. Pelo contrário, se autoriza a morada. Isso aqui é corriqueiro. Então, é o caso aqui, mutatis mutandis, é o caso. Caso específico, não há choque da legislação com a Constituição. Não há choque nenhum. E as explicações foram convincentes, e diante das explicações recebidas, tanto de um lado como de outro, eu, eu homologo o nome de Carlos Davi Lopes Corrêa Lima. Doutor João Geraldo. Bom, eu já me antecipei aqui em alguma parte no meu pronunciamento, mantenho ele, mas gostaria de dizer até onde vai esse constante desaprendizado nacional a respeito dessas questões do que é constitucional, do que é interpretado, do que é dirigido para nós brasileiros recebermos como constitucional ou não, com emenda ou com retalho, seja o que for, e que a gente tem tido às vezes que engolir. Eu gostaria só de lembrar que pode ser que eu tenha desaprendido de vez também com todos esses exemplos. Mas me parece que qualquer questão de constitucionalidade prevê um precedente. E até que eu saiba o momento, não conheço que esteja em vigência algum precedente ou incidente, certo, que questione a inconstitucionalidade da nossa lei orgânica. Existe, doutor Rosendo? Não. E em sendo assim, se o Conselho Nacional é a instância correta para decretar isso ou não, ou esse reconhecimento, certo? Não vem o caso, não está discutindo, porque se ela não é, muito menos sou eu, certo? Mas gostaria de lembrar que, se assim for, esse conselho ou qualquer membro, inclusive o interessado, pode arguir isso, certo? Mas como não existe isso e que, lamentavelmente, eu estou diante de uma escolha entre 5 nomes aqui, que todos são de altíssimo reconhecimento de seus valores, mas eu não posso me contrapor, inclusive, aquilo que beneficiou a própria doutora Mariana, certo? A quem eu admiro muito, na vez anterior, de que eu fiz uma explanação, como foi dito aqui, foi lembrado por mim, dito aqui, por Sua Excelência, o nobilíssimo doutor Antônio Hortêncio, presidente desse conselho, certo? Que lembrou que eu fiz até uma exposição para poder justificar. E neste momento, em que pese o irmão dela ter sido há pouco, né, removido, não é o momento, eu entendo, propício, nesse caso agora, para a doutora Mariana, porque aí eu não estaria premiando, eu poderia estar castigando o doutor Carlos Davi Lopes, que também tem igual valor, certo? E o Ministério Público, certo, tem que ter os parâmetros de observância e obediência para que a gente não vire outros exemplos aí tão criticados nacionalmente. Portanto, eu homologo o nome da doutora, do doutor Carlos Davi Lopes Corrêa Lima. Obrigado. Só para acrescentar uma questão trazida pelo colega doutor João, conselheiro, quando ele menciona, né, o elogio feito ao colega aqui, os que estão concorrendo, todos são merecedores. A partir do momento que eu fiz esse direcionamento pelo artigo 115, eu não estou fazendo escolha de nomes, porque todos estão no mesmo patamar. Obrigado, senhor presidente. Também eu voto nesse sentido. Uma das grandes preocupações, doutora Cátia,
dos promotores e promotoras de justiça que constantemente têm os seus nomes avaliados pelo Conselho Superior para promoções e remoções, isso eu escuto muito. É a questão de estabilidade. Nós sabemos, e o próprio Conselho já falou muito sobre isso, a necessidade da gente constantemente aprimorar a resolução do merecimento. E que nós vamos buscar nesse período nosso, a gente fazer esse aperfeiçoamento, né? Ela é em constante aperfeiçoamento, ela sempre tem que estar. Então, se a própria votação do merecimento já gera essa ansiedade nos membros, a questão da estabilidade também é muito importante. Então, manter o conselho um certo direcionamento, e aí eu repito, eu coloco até o doutor João Geraldo já falou, isso não é que nunca pode ser mudado o entendimento. E aí eu concordo plenamente com o doutor João Geraldo já externou aqui. Óbvio que isso pode, às vezes, ter uma reavaliação e tudo, mas se manter ao máximo uma estabilidade é importante para a classe. Quem tem ideia fixa é doido. Não, claro. Quem tem ideia fixa é doido. Você pode, contexto das coisas, alterar o seu entendimento, modificar o entendimento. O Supremo tem feito isso constantemente, o STJ, os tribunais e os ministérios públicos em todo o Brasil. Até o Conselho Nacional tem mudado entendimentos preconizados em sessões de décadas e de décadas e décadas e décadas. Então, eu discordo dessa teoria. Eu acho que a segurança jurídica ela tem que preponderar. Agora, nós sermos obrigados a manter o entendimento quando esse entendimento está ferindo princípios, não. Eu acho que nós temos que aí mudar, porque quem tem ideia fixa, desculpa a expressão, é doido. Senhor presidente, lembrar o colega Sagres, né, que em momento algum eu absorvi essa questão da ideia fixa, até porque eu não me sinto aqui neste momento uma pessoa que tenha ideia fixa. A minha obrigação aqui dentro do conselho, eu acho, dentro e fora, num todo, dentro da instituição, é acompanhar a evolução, acompanhar as modificações, para inclusive não gerar a instabilidade entre nós, integrantes da instituição. Então, a partir do momento em que as modificações vão acontecendo, nós que ocupamos aqui a condição de conselheiro momentaneamente, nós temos a obrigação de gerar isso aí, de dar segurança aos colegas. Porque, como o doutor Carlos se referiu anteriormente, aos colegas que integram a nossa instituição, só merecem elogios. A gente só vê elogios por onde a gente passa. Então, isso é o motivo da nossa grande responsabilidade, da nossa grande instabilidade, que a gente tem que dar segurança naquilo que a gente faz e naquilo que a gente se posiciona aqui dentro do Conselho. Exatamente, doutora Cátia. Quando eu quis dizer foi porque o precedente do merecimento, que aí há um entendimento diferente do merecimento e antiguidade em relação a esse aspecto, o do merecimento foi, que é o caso do doutor Zé Leonardo Clementino Pinto, foi na formação do conselho anterior. Mas em relação à antiguidade, foi neste conselho já este ano. Então, quando a gente fala em estabilidade, é a gente ter julgado dois casos idênticos de forma diferente no mesmo ano. Então, isso não gera uma estabilidade para os membros. E principalmente quando há, e aí o doutor João Geraldo bem pontuou, uma norma expressa na nossa lei orgânica sobre isso, né? Então, mas em resumo, em razão dessas situações, entendo que a doutora Mariana ela não preenche esse pressuposto. Doutora Mariana é uma grande promotora de justiça, sempre digo isso, foi inclusive minha aluna, grande aluna lá quando a gente lecionava na faculdade. Mas nesse caso específico, ela não preenche esse pressuposto e por isso não pode passar à concorrência. Então, após e há interessado, então o doutor Carlos Davi é o mais antigo e por isso também homologo o nome doutor Davi.
e fica então removido por antiguidade para o cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Caaporã, o doutor Carlos Davi Lopes Correia Lima. No item 5.8, indicar a remoção pelo critério de merecimento para o cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Alhandra. Nesse caso, é merecimento, então a gente analisa os quintos. Nos quintos, nós temos, no terceiro e quinto, apenas 2 integrantes. Doutor Leonardo Quintães Coutinho e o doutor Denis Carneiro Rocha dos Santos. Temos os dois. Como é merecimento, a princípio teríamos que fazer a votação apenas para saber quem seria o removido, porque os dois já estavam na lista, porque a lista é tríplice e só tem 2. Então, a votação não é, como acontece quando tem mais de 3, para a gente saber quem são os 3 e dos 3 o que tem mais voto e ponto. Seria apenas para definir. Entretanto, a partir do momento que os dois, só tem os dois, e os dois estão na lista, Dr. Denis já tem 2 figurações. Então, ao figurar nessa lista, ele completa a terceira figuração consecutiva. E pela regra constitucional, 3 consecutivas indica a obrigatoriedade da remoção ou promoção da escolha. A doutora Cátia bem disse. Então, é por isso que não haveria votação. Os dois estariam na lista e Dr. Denis, ao entrar na lista, terceira consecutiva, seria, de forma obrigatória pela Constituição, removido. Então, passar também para essa homologação do nome dos dois, né, na lista e da remoção por 3 consecutivas, Dr. Denis. Só para homologar o nome dos dois, porque inclusive o doutor na lista. Exatamente. Isso, exatamente. Doutor Roseno. O nome dos dois na lista. O nome dos dois na lista. Doutora Cátia. Pela formação da lista e a escolha, né, também. Doutor Sagres, que pronunciou. Coloco plenamente. Doutor Aristóteles. Doutor João Geraldo. Logo, só que eu gostaria que ficasse, que me fosse esclarecido o seguinte: como o doutor Denis já constou 2 vezes, é ele o escolhido, não é isso? Isso. E escolhido pelo Conselho. Pelo Conselho. Certo. Tudo bem. E registrando que aí... até mais pela Constituição, doutor. Não, eu estou dizendo que eu ouvi aqui de alguém dizer Vossa Excelência que escolhe. Não. Aí eu digo não, é o Conselho, só para não ter mal entendido. Sagres, há pouco você quer... Eu posso ter entendido errado. Agora ele tem a obrigação constitucional de escolher. Não é o Conselho. Ele faz o ato de promoção do deliberado, o ato. Mas a promoção é deliberada pelo Conselho. Certo. Tudo bem. Certo. Foi só uma dúvida e um esclarecimento. E nem eu, doutor, não tenho ideia fixa, não. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer só uma coisa aos colegas aqui, por favor. Com relação ao doutor Leonardo Quintães, nesse caso, ele passa a ter, é a primeira vez. Primeira vez. Para ficar registrado. Figuração. Portanto, eu homologo e parabenizo aos dois, mas homologo o nome do doutor Denis Carneiro Rocha dos Santos por figurar 2 vezes consecutivas na lista. 3 agora, né? 3 agora. Eu tenho que fazer o quê? Depois Vossa Excelência me faz um roteiro de como eu devo ser conselheiro, que aí eu aprendo. Faça, porque eu vou ler. Não, eu estou calmo. Quem está meio avexado é Vossa Excelência, que já acusou até quem matou o prefeito do Conde. Então, na remoção para o cargo de promotor de justiça de Alhandra, pelo merecimento, então figuram na lista doutor Leonardo Quintães Coutinho e doutor Denis Carneiro Rocha dos Santos. E ao constatar essa figuração, doutor Denis já possuía 2 figurações, com essa é a terceira consecutiva, né, pelo preceito constitucional de 3 consecutivas gera a obrigatoriedade da remoção ou promoção. Temos um nome homologado, doutor Denis Carneiro Rocha dos Santos, removido para Promotoria de Justiça de Alhandra. Próximo item 5.9, indicar candidato para remoção pelo critério de antiguidade para o cargo de segundo promotor de justiça da Promotoria de Esperança. Antiguidade. O mais antigo foi o doutor Hernani Lucas Nunes Menezes,
atualmente promotor de justiça de Monteiro, pede remoção para Esperança. Então também tem o nome dele, o mais antigo, doutor José Roseno. Pela homologação. Doutora Cátia. Pela homologação, presidente. Doutor Francisco Sagres. Pela homologação. Doutor Aristóteles. Pela homologação, excelência. Doutor João Geraldo. Pela homologação do nome do doutor Hernando Lucas Nunes Menezes, com muita alegria, inclusive meu amigo pessoal e do meu concurso. Não, esse é outro Hernandes. Vai me confundir, nós temos hoje, doutor João, 3 Hernandes na instituição. Esse Hernando aqui é novinho, viu, doutor? É bem novinho ele. Mas é tão merecedor quanto ao outro. Mas também muito amizade com ele. Desse menino, Daniel, É bom. O cara não pode nem pegar uma cara na frente. Doutor Hernani, então também homólogo, grande promotor de justiça, doutor Hernani, já passou por Princesa Isabel, Boqueirão, Monteiro e agora removido para Esperança. Então homologo o nome, doutor Hernani Lucas Nunes Menezes, removido para o cargo de segundo promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Esperança. Estão encerradas as remoções. Indago aos conselheiros daquela autorização já do conselho para a gente publicar as remoções consequentes dessas remoções e promoções, porque tem um caso aqui já do doutor João Benjamin, que ele está em Patos, ele está sendo removido para Itabaiana, que já é a segunda remoção, então já vem uma promoção direta. Mas para essas autorizações, para a gente... Por mim, após publicado e assumido o cargo, que seja autorizado, que autorizo a publicação do edital de promoção e remoção para todos os cargos aqui evidenciados. Sem ideia fixa. Sim, Lilian me lembrou aqui que eu pedi para ela me lembrar. Comunicar ao conselho. Esse conselho votou, na última sessão que fez votações, remoção para um cargo de promotor de justiça criminal aqui de João Pessoa. É o primeiro promotor. Foi removido, doutor Alcides Leite Amorim. Ele teve 15 dias para comunicar o exercício. No final, requereu, de forma fundamentada, a prorrogação do prazo, foi deferido. E no finalzinho do prazo, ele fez uma comunicação de que não iria assumir. Passou também o prazo, né? Ele não comunicou o exercício. A lei orgânica diz que quando não se comunica o exercício no prazo, tem-se por torna-se em efeito a remoção. A lei orgânica, nesses casos, ela trata assim, ela determina a republicação quando a posse e a remoção não acontecem por caso fortuito ou força maior. Não é o caso. Inclusive, na própria antiguidade, a lei orgânica diz que se o mais antigo não tomou posse ou não comunicou o exercício, volta para o conselho para remover ou promover o segundo da antiguidade. Nesse caso, é merecimento. E tem remanescentes, pessoas que requereram e que, na época, não concorreram com o doutor Alcides, exatamente porque o doutor Alcides tinha exatamente, ele afastava os demais. Quando ele não comunica o exercício, vamos dizer assim, vulgarmente falando, sai da jogada, né? Os demais adquirem a capacidade de concorrer porque todos eles possuem estão em situação igual. Então ficaram remanescentes da lista doutora Dulcerita, doutora Ludinha, né, e doutora Gláucia Xavier. É merecimento. Então a gente teria que, assim, a princípio, retornar para a corregedoria fazer os relatórios para o conselho julgar posteriormente essa remoção. Eu tenho uma duvidazinha. Ele foi promoção, foi remoção para criminal, não foi? Foi antiguidade ou merecimento? Merecimento. Isso não seria caso de abertura de novo edital, não, porque os demais, todos os outros que poderiam ter interesse, é só uma pergunta, poderiam ter interesse e não requereram, certo? E é aquela questão que eu trouxe da outra vez no colégio, a semana passada, e que foi encaminhado pelo colégio, como é que se chama? A CEL, certo? Que é exatamente essa questão de disciplinar esse problema de
rever, pelo menos, disciplinar, tá, rever esse problema dessas desistências, porque quando não é em cima da hora da votação, certo? Acontece assim. Dessa vez, pelo que me trouxeram aqui, não houve nem comunicação, né? Não houve nada. E assim, e eu acho que os demais colegas que poderiam pretender, certo? Assim, não há má intenção, má fé, nem condução de ninguém, mas para evitar que na prática isso fique parecendo, porque, por exemplo, eu posso concorrer de uma coisa, certo? E chegar em cima da hora, eu desisti, e aqueles que. Eu vou dar um exemplo prático. Eu fui promovido com 6 meses de Ministério Público, de Pocinhos para Souza, certo? Porque houve uma promoção, certo? Para Souza, eu acho que Aristóteles talvez se lembre disso, em que. E não tem ideia fixa, graças a Deus. Aí o que é que acontece? Eu não iria pedir, Flávio Vanderlei insistiu, insistiu que eu fizesse o pedido, coisa e tal, e na época o promotor que teria mais chance, que era mas eu não me recordo exatamente o nome dele agora, ele passou para o concurso para juiz do Pernambuco e foi para lá. Ou seja, depois dele, quem estava inscrito era Flávio Vanderlei, mas Flávio fez a opção, porque as coisas de Deus. Na mesma época, aquela comarca de Santa Luzia, que Flávio era titular, foi elevada à terceira instância. Flávio fez a opção por lá, ou aliás, a segunda fez a opção por lá, certo? E quem era o terceiro da lista? Eu, certo? E aí eu fui beneficiado. Mas aí é um caso diferente, né? Porque foi um concurso de existência. Mas quer dizer, tantos outros, e há eu acho que até hoje ainda há essa brecha na legislação, porque todos os demais poderiam até ter requerido, certo? Mas não requereram. Agora aí foi porque todos já pensavam que ele era, certo? O mais antigo, tudo, não ia ter problema, mesmo por merecimento, estava no quinto, mas ele desistiu. Então eu penso assim que seria um caso de talvez a gente ver se não seria um caso de reabrir o edital. Doutor João, me permite. Pois não. Eu só tô perguntando. Não é importante, doutor João, essa discussão para a gente poder fixar. É uma discussão muito louvável, mas a lei já prevê as hipóteses em que republicação, que é caso fortuito e força maior. Podemos fugir disso daí. Agora, o que Vossa Excelência apregoa, eu acho que é justo, porque muitos que poderiam requerer, deixaram de requerer porque sabia que tinha alguém lá na ponta que tinha preponderância. Realmente tem esse aspecto, mas como a lei estabelece a metodologia, nós não podemos fugir do que estabelece a norma. Não, eu concordo e agradeço. Eu só queria só por observar, doutor, eu queria agradecer a sua ponderação, porque a minha preocupação não é isso, se fala, é exatamente dentro do que eu fiz na sessão do colégio passado, propus, e que foi encaminhado. É de ver a necessidade de casos como acontece, para poder se verificar se é o mais rápido possível essa questão dessas posturas de desistência. Certo? Mas o questão de desistência, doutor João Geraldo, me permite também, que é um direito sagrado do candidato. Ele pode existir até como o próprio doutor Alcides deixou de assumir. Então, o direito dele, nós não podemos intervir no direito sagrado do próprio colega. Não, eu não estou tirando esse direito, eu concordo com Vossa Excelência, mas não tem o outro caso que Vossa Excelência acabou de dizer, só se for força maior ou caso fortuito. Então, se for assim, a gente vai estar dizendo que estaria intervindo, não. Eu acho assim que tudo tem parâmetro, prazo, a não ser uma coisa que seja de força maior ou caso fortuito, certo? Mas você esperar terminar a conclusão, não é que haja nenhum direcionamento, mas eu estou dizendo que é a permissividade da lei, a permissão da lei, da legislação competente. Você espera, está formado, passou o prazo do edital, certo? Aí há uma desistência no dia, inclusive, da votação. Eu acho que são questões que podem ser, merecem mais uma apreciação. É um pensamento só, viu? Inclusive tem situações que isso se opera justamente para beneficiar alguém. Eu tenho interstício, tenho tudo, estou lá na frente, aí requeiro para manipular todo mundo. Aí o interessado, que é um amigo, vai na hora, no finalzinho, requer e ele vai depois desiste. Isso pode acontecer. Agora, nós entendeu plenamente a minha preocupação. Nós não podemos intervir nisso. Quando eu entrei no Ministério Público, viu, doutor Salles? Quando eu entrei no Ministério Público, tinha um nome, se eu não me engano, uma expressãozinha que dizia a valsa das promotorias. Né?
Aí eu tenho medo do tango das promotorias, tá entendendo? Então, Das promotorias, pronto. Vejam bem, tem dois aspectos dessa situação que a gente tem que observar. O primeiro aspecto é quando há uma mudança dessa, entendeu? Há uma mudança do quinto constitucional. Era a história do quinto que eu falei aqui, que pedi que fosse publicado, e alguém que não concorreu, isso, aquilo, outro, diante dessas mudanças todas que estão ocorrendo, pode hoje estar no quinto. E tem interesse de concorrer, porque hoje está no quinto. E no edital anterior não estava. Então, esse é um aspecto que eu levanto. E o outro aspecto, já que a lei prevê que só se pode se afastar por força maior ou caso fortuito, então eu acho que, nesse caso, a competência passa a ser do Conselho, para o Conselho dizer se realmente não foi força maior, não foi caso fortuito. O Conselho é que tem que, em cima do requerimento dele, o Conselho tem que analisar esse aspecto. Salvo engano, não houve, né? Sim, mas aí o Conselho tem que analisar. Não, ele fez. Ele abriu o PGA, faltando. O prazo era até sexta-feira da semana passada. Na quinta-feira, ele abriu um PGA e encaminhou dizendo que não tinha interesse em assumir. Baixava correr o prazo. Exatamente. Exatamente. Então ele comunicou. Não é caso fortuito, aí é pura vontade. É pura vontade. Doutor Aristóteles, Vossa Excelência falou uma situação que eu achei importante. Vamos dizer, dentro do que o doutor João Geraldo falou, Vossa Excelência falou também. Imagine, tem uma vaga, abre-se um edital. Aí, alguém que não tem interesse em ir, requer para afastar os demais. E aí, obviamente, eu vou já esclarecer para que não fique sombra de dúvida. Não estou dizendo que foi esse o caso do doutor Alcides. Pelo amor de Deus. Mas, dentro de uma hipótese, alguém vai requer, não tem interesse, e depois ele é removido, porque ele afasta todo mundo, não assume, para que seja reaberto um edital em um outro momento, e alguém que ele conhece que passa a entrar um quinto depois. Veja, quando o quinto, na verdade, tem que ser aferido no término do prazo do edital que foi publicado anteriormente. Então, acho que é por isso que a lei orgânica só fala de republicação em caso fortuito, força maior, por exemplo. A pessoa foi removida ou promovida antes de tomar posse, antes de comunicar o exercício, há algo, faleceu e não pôde comunicar o exercício. Aí é um caso fortuito, uma força maior, não foi pela vontade dele, aí teria que se republicar o edital. Isso, aconteceu algo, e não comunicou. Mas num caso desse, havendo interessados, porque só para ter ideia, se o doutor Alcides, ele tivesse desistido antes da votação, as pessoas que tinham requerido teriam concorrido. Aí ele não desistiu, foi removido, não comunicou o exercício. As pessoas que tinham requerido, que tinham interesse e requereram, e não foram apreciados os nomes em razão do afastamento que ele tinha em relação aos demais. Né? Interessa que nesse espaço de tempo ocorreu mudanças, né? E nessas mudanças ocorre a mudança do fim. Sim, mas é um edital lá de trás, né? Mas o edital tinha terminado. O edital, ele prevalece para aquele evento. Ele não é ad eterno, não. E o resultado já tinha sido homologado. Se houve um prejuízo no evento, tem que se reiniciar tudo. Tem que se reiniciar tudo. Eu acho que o precedente perigoso. Inclusive, eu acho já tinha sido homologado, né? O nome já estabelece que o quinto que tem que se observar é o quinto da publicação do primeiro edital. Isso, exatamente. O edital é para o ato. O edital não é para sempre. Mas, doutor, o ato está aberto. O ato está aberto. Me permita eu discordar de Vossa Excelência, que a quem eu tenho muito admiração. Digo por Vossa Excelência. A desistência dele, não sendo por ato, por caso fortuito ou força maior, eu acho que deve ser chamado de segundo, não é verdade. Não, nesse caso é merecimento. Então, e a gente não votou. Exato. E não foram votados em razão dele, né? E aí só concorre os mesmos. Isso. Uma nova concorrência e só concorre os mesmos. Mas quem pegou essa lixa tríplice?
Não foi, não teve lixa tríplice formada, porque os demais não tinham, estavam Não tinha testício. Exatamente, não tinha testício. E aí, a partir do momento que ele sai, torna sem efeito, ele é como se ele saiu. E os demais que estavam? O que a lei orgânica diz é que republica quando é caso de quando a posse ou o exercício não se implementam em razão de caso fortuito ou força maior. E não é o caso. O caso aqui é voluntário. E a própria lei orgânica já diz, quando é também na antiguidade, tem um dispositivo expresso que diz: se for antiguidade e ele não tomar posse ou não comunicar o exercício, é promovido ou removido o segundo mais antigo. Qual é esse dispositivo, Excelência? É o que eu estou aqui procurando, doutor. Eu estou com a lei orgânica aberta aqui procurando. Eu acho que aí pode se aplicar por analogia. A lei orgânica tem que dizer isso mesmo, em termos de atividade. Datíssimo, mas se o primeiro desiste, é claro que o segundo passa a ser mais É antigo. por isso que eu estou pedindo para Então, ela não podia dizer diferente. Certíssimo. Agora, na outra situação, eu acho que a gente devia fazer uma reforma. E assim o candidato, dentro dos interesses dele, que ninguém vai entrar aqui no caso, que é um direito dele, mas ele, de certa forma, é uma imposição, qualquer que seja o candidato nessa situação, não é o doutor Alcides em si, certo? Ele torna aquele ato dele como uma imposição, certo? De se tornar sem efeito aquilo que foi homologado pelo Conselho. Houve uma homologação, houve um edital, houve uma homologação. Essa homologação foi designada pelo excelente senhor Procurador-Geral, como já foi dito aqui, né, que a gente só faz. E aí, num ato só, tudo isso é tornado sem efeito. Para se voltar ao status quo do edital. Entendeu? Eu acho que é uma brecha não, é uma janela aberta, certo? Que pode, se isso não for visto, por isso que desde da sessão do colégio que eu insisto nisso, esses casos de desistência, certo? Que não pode, ao meu ver, se ter como avaliação por analogia, né? Que o bom direito não se faz por ele, não deve ser feito com base unicamente nisso, como é que se chama, para melhor ser consolidado, é que eu acho que tem que ser revisto o mais rápido possível, porque de repente muita gente fica prejudicada, né? Eu acho que não, João, porque é o seguinte, o que foi votado? Foi votado aqueles nomes que concorreram àquele edital que terminou o prazo. Não é? E não tendo sido caso de força maior ou caso fortuito, o caso de você desistir, eu acho, a minha opinião é que o edital tinha encerrado, deve ser promovido ou removido, no caso removido, né? Mas a questão é que ele era do quinto, né? Ele foi promovido pelo quinto, não houve mas o terminar conhecimento dos outros, sim. Não. Mas quantos e quantos não deixaram de se habilitar no edital, não é isso, doutor? Porque já sabia que tinha o primeiro quinto constitucional. Era percorrendo de acordo com aquele edital que foi publicado para aquela vaga. Certo. Eles estavam no mesmo quinto, né? Todos estavam no mesmo quinto. A questão foi que, como é merecimento, quinto e 2 anos na entrância. Só o doutor Alcides tinha 2 anos. Eu não fecho questão nesse caso específico, mas sem nenhuma ideia permanente, para não ficar insistindo no fixo, eu insisto em que seja verificado o mais rápido possível pela CORE aquilo que já foi decidido pelo colégio na sessão passada de encaminhamento para olhar essas situações. É importante isso que se analise isso sem ideia fixa mesmo. Agora, vejam bem, datíssimo Marcos Aveni, eu chamaria a atenção eu acho o segundo ponto que eu apresentei. Mas esse segundo ponto eu fui vencido. Esse segundo ponto, doutor Aristóteles, se for aquela questão porque o quinto mudou, não, essa questão. É o ponto, o quinto mudou. Os senhores já disseram não à minha tese. Muito bem. Agora, a minha segunda tese é a segunda tese. Esse conselho tem que dizer se foi ou não foi. Caso fortuito ou força maior. Isso. Não foi. Nossas decisões têm que ser fundamentadas. A gente tem que julgar. A gente tem que apreciar isso antes de dizer, não, como foi isso? Isso, a gente faz. Fica um novo edital
então que continue. Eu vou ler. Muito bem, também concordo. Realmente, Isso. caso fortuito, né, força maior, Sim. portanto, o edital tem que ser de voto. Eu também concordo com o doutor Aristóteles e o doutor Sagres. Agora, e mostrar também onde é que está dizendo, certo? Que não sendo caso de antiguidade, que se procede assim da forma voluntária. Que tem que voltar, porque foi isso que a gente viu aqui também, né? Lógico. Eu já votei, já está votado. Discutível com o doutor Aristóteles. É como o doutor Aristóteles sugere. Doutor Aristóteles sugere que o Conselho se pronuncie com relação ao fato constituir força maior no caso fortuito. A partir desse posicionamento do Conselho, Não, a minha única pergunta, ninguém vai dirimir isso aqui hoje, doutora Cátia, porque não é esse, cara. O caso aqui específico, eu acompanho o voto de doutor Sagres, tá entendendo? Que já está resolvido. A única coisa que eu queria era exatamente saber onde é que está definido nesses casos, certo? E como está, não estou dizendo que não está, não, só estou perguntando, eu acho que é isso que ele vai dizer ali a pouco, vai dizer já já. Que é a questão de situações como essa, onde é que está previsto na desistência voluntária. Isso. Vou ler o artigo 104 da Lei Orgânica. Tem vários, vou ler o caput e os parágrafos. Artigo 104 da Lei Orgânica. Decorrido o prazo para a posse, a não ocorrência dela importa em recusa à nomeação, promoção ou remoção. O parágrafo primeiro fala de nomeação, quando ele não comunica a posse, né? Então a recusa, ele é nomeado e não toma posse, então a recusa à nomeação é chamado o candidato subsequente na classificação do concurso. Havendo recusa à promoção ou remoção por antiguidade, será promovido ou removido o segundo mais antigo. Aqui, nesse caso aqui foi merecimento. Havendo recusa à promoção ou remoção por merecimento, será promovido ou removido um dos remanescentes da lista tríplice. Definido. Aí está definido. Agora tá. Aí ele diz, havendo motivo superveniente em decorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a consumação da posse ou do exercício, em caso de promoção ou remoção, o Conselho Superior expedirá novo edital para preenchimento da vaga. Agora ficou resolvido. Eu acredito que a matéria ficou totalmente esclarecida. Ficou, e eu ainda uso o termo que o doutor Sagres sempre usou aqui, sem amadorismo e utilizando o de Vossa Excelência, justificadamente. Pronto. Isso. Então vamos definir, Claro. o doutor Aristóteles bem colocou, para entendermos, para a gente fixar realmente que o que ocorreu nesse caso foi um caso, não foi exatamente. Doutor Duracato, doutor Roseno. O caso foi voluntariedade, então não é caso fortuito nem força maior, que seja o seguinte, no momento da apreciação, o escolhido. E até para ficar registrado, eu vou registrado na sessão gravada. Eu vou aqui porque ele Obrigações dadas por Vossa Excelência, é o caso de se aplicar o artigo, salvo não engano, 104 da LOMP. Da LOMP. 104, não é isso? Isso. Pronto. Então vamos. Doutor João Geraldo. Eu concordo também. Agora só queria esclarecer o seguinte: isso foi um comentário que se trouxe ao Conselho para. Ou isso está pautado para ser decidido hoje? Não estava pautado. Eu trouxe Então, em mesa para o Conselho deliberar. Então tudo bem. Porque, doutor João, ele fez essas comunicações, ele fez a comunicação, ele tinha o prazo até sexta-feira, aí a gente não tinha colocado então, se eu não tiver errado, se tiver, eu tento me consertar.
eu concordo com a aplicação do que dispõe o artigo 104 diante do que já ficou caracterizado, que é um pedido de desistência voluntária do doutor Alcides. Mas já... Hã? 104. 104, viu? Mas já solicitando que, sendo assim, já se coloque em pauta para a próxima sessão esse edital para resolver. Já, Não, colocar em. tem que Vamos. colocar em pauta. Exatamente, para julgar, a gente vai ter que votar. A gente vai encaminhar para poder. Exatamente, a atualização para a gente poder fazer a votação. Pronto. Então, fica nesse sentido deliberado. Sim, então ficam autorizados também a publicação dos editais decorrentes das remoções de hoje. Então, item 5.10, apreciar o processo de vitaliciamento na carreira do Ministério Público do Estado da Paraíba e do promotor de justiça Daniel Dal Ponte Adriano, conforme PGA 001-2021-036915. Doutor Daniel ainda é da primeira leva dos promotores que foram nomeados, só faltava ele para a homologação do estágio probatório. Os outros foram nomeados 10, um foi embora, né, pediu exoneração, o doutor Felipe foi para o Ministério Público de Pernambuco, ficaram 9. Dos 9, 8 já tinham sido homologados pelo Conselho Superior. Porque a lei orgânica diz que férias e licenças contam como de efetivo exercício, salvo para o vitaliciamento. Então, quando um promotor ele tira férias, exceto para o vitaliciamento. Então, quando um promotor está no estágio probatório, ele tira férias, então exatamente, ele empurra para frente. Então, o doutor Daniel tinha tirado um período de férias, então por isso que a homologação dele ficou para depois. Mas, segundo, passar para a corregedoria para se pronunciar, porque viu, estava tudo ok, doutor José Roseno. Pela aprovação do vitaliciamento, senhor presidente. Doutora Cátia. Senhor presidente, nós, quando estávamos na corregedoria por um período, nós tivemos a oportunidade de vivenciar, de presenciar o trabalho feito pelo promotor, doutor Daniel. E eu acho que é o momento oportuno, né, neste momento da homologação, de fazer um pouco a referência do trabalho desse rapaz de excelência. De excelência. Não que os outros da sua época que ingressaram na instituição também não os tenham, né? Mas nós tivemos a oportunidade de visitá-lo, né, em inspeção na corregedoria e vimos o trabalho de excelência produzido, efetivado pelo colega doutor Daniel. Então, nós somos pelo o vitaliciamento do colega com os nossos elogios e merecedores. Obrigado, doutora Cátia. Realmente um grande trabalho, doutor Daniel. Doutor Francisco Sagres. Por isso que eu questionei o porquê essa demora de Daniel, porque o promotor Daniel, ele se classifica dentro dos excelentes. E perguntei porque podia ter ocorrido algum problema, porque quando eu passei na corredoria em substituição da doutora Cátia, que me cedeu aquele magnífico tempo, eu vi o trabalho dele, que é de escola. Então, eu homologo plenamente o seu vitaliciamento e com louvor. E com louvor. Doutor Aristóteles. Gostaria de fazer um registro antes de homologar, é que nossa última audiência pública ocorreu justamente na comarca de Picuí. E acompanhamos de perto ali, e ouvindo especialmente o povo, o trabalho do promotor, o bom relacionamento dele com a sociedade, não é? Isso foi um testemunho vivo no decorrer da audiência